Olá, pessoal. Estamos começando mais uma aula do nosso curso Direito Tributário e Finanças Públicas da Escola de Direito da Unicinos. Na aula de hoje, a gente tem o tema Tribunal de Contas, função, procedimentos e poderes. Então, essa é a organização à disposição da disciplina. E eu queria inicialmente explicar, contextualizar este tema dentro da temática, dentro dos assuntos que nós estudamos até aqui, porque é uma trilha que se encaixa, se conecta com os assuntos que nós já havíamos visto, e esse digamos, um fechamento de um ciclo. Estávamos analisando institutos básicos, institutos fundamentais do direito financeiro, analisamos a noção de receita, analisamos a noção de despesa, analisamos a questão estratégica e fundamental do planejamento financeiro exercido pelos entes públicos, examinamos as normas que regem as contas públicas, a elaboração do orçamento, as normas orçamentárias, falamos sobre o controle das contas e hoje a temática da aula está dirigida a um órgão que exerce uma função importantíssima, que é o Tribunal de Contas. Ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar e se deixar enganar pelo próprio nome da instituição, o Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário, ele não faz parte do Poder Judiciário, ele é um órgão de assessoramento, de auxiliar do Poder Legislativo. E isso tem um impacto bem importante na matéria que a gente vai examinar. Então, a fiscalização das contas dos órgãos públicos é exercida pelo Congresso Nacional. E esse é um ponto importante para se compreender com exatidão a ideia de freios e contrapesos, a exata repartição, separação dos poderes estabelecida pela Carta Constitucional. Na medida em que o, o Poder Executivo ele é o que fica com a atribuição de exercer a administração, executar o orçamento, ele fica no controle da maior parte dos recursos públicos. Dentro dessa repartição, incumbe ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, exercer a fiscalização, exercer o controle das contas dentre as suas atribuições constitucionais. Certo de que os representantes do povo não são, na sua grande maioria, pessoas com muito conhecimento e muita formação técnica para fazer essa fiscalização contábil, financeira, como diz o texto da Constituição que eu reproduzo aí. A Constituição dotou um órgão para que pudesse fazer o assessoramento das contas por parte do Congresso Nacional. E aqui, quando falo da ausência de capacidade, eu não estou fazendo nenhuma crítica aos parlamentares, muito pelo contrário, é da essência da representação do povo que esteja lá no Congresso Nacional pessoas das mais variadas formações, experiências, etnias, ideologias, e de modo que, de fato, o parlamentar ele exerce essa representação por exatamente prover daquela parcela da população que ele o representa. Então não é esperado que o parlamentar tenha conhecimento profundo, porque a representação, o exercício da representação popular tem uma função maior do que o controle. Para que o controle seja feito do ponto de vista técnico, aí sim é um órgão muito técnico que é o Tribunal de Contas. O texto da Constituição ainda deixa mais uma mensagem que é importante nós já trabalharmos na aula de hoje, sinalizando para que o controle das contas não fique só a cargo do controle externo, esse exercido
pelo Congresso Nacional, mas também pelo controle interno de cada poder. E aí a gente vai observar que em cada órgão público, em cada esfera da administração pública, existe normalmente uma controladoria, uma corregedoria ou órgão equivalente, que faz às vezes de um controle interno daquele poder. A Constituição, no artigo 71, que eu transcrevo aqui no slide, deixa elencado, e depois vocês, como sabem, têm acesso a esse material que eu disponibilizo para vocês, para olhar com calma e fazer as suas anotações. Então, ali está o rol da competência do Tribunal de Contas, aquelas atribuições ali arroladas na Constituição constam do rol de atribuições que a Carta Constitucional confere ao Tribunal de Contas, destacando, merecendo destaque aqui a função sinalizada no inciso 1, que é apreciar as contas anualmente do chefe do Poder Executivo, e isso a gente pôde ver na aula anterior, em que uma das atividades que foram designadas para a turma era analisar o processo de impeachment da presidente Dilma, que teve impulsionado, ocasionado os fundamentos, eles estiveram calcados numa tomada de contas do Tribunal de Contas da União, no TCU. Então ali está o fundamento que eu destaco aqui no rol das atribuições. Então, aqui eu coloco com uma letra um pouquinho maior para poder acompanhar e identificar melhor. Então, eu chamo atenção agora nesta lâmina aqui, que é para a competência de fiscalização definida pela Constituição no artigo 70, como nós vimos, é do Congresso, lá no artigo 49, inciso 9, está lá que é a atribuição do Congresso fiscalizar as contas do presidente da República, e assim é nos órgãos por simetria nos demais entes da Federação. Nos estados, o governador tem as suas contas fiscalizadas pela Assembleia Legislativa, o prefeito pela Câmara de Vereadores, o governador do Distrito Federal pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, certo? Então, essa é uma característica do nosso sistema de repartição e divisão dos poderes e compete então ao Legislativo, de modo que a análise feita pelo Tribunal de Contas ela só vai ser concluída pela apreciação do órgão que tem essa prerrogativa, que é o Legislativo. Então, aqui eu tenho um precedente tomado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e dado o sistema de julgamento em repercussão geral, ele tem eficácia para todos os casos em que uma Câmara se pretendeu conferir um poder ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas local, quando na verdade o texto constitucional diz que é competência da Câmara Municipal para julgamento das contas do prefeito, na linha do que eu acabei de mencionar aqui nessa divisão de competência. Outro precedente do Supremo Tribunal Federal, que ensejou a edição do enunciado da súmula 347, é que no exercício das suas atribuições, este órgão de controle, que não se pode confundir com um órgão do poder judiciário, como eu já mencionei, ele pode sim fazer apreciação da constitucionalidade das leis em caráter incidental. Sempre bom lembrar, porque é no exercício de suas atribuições, diz o enunciado. Além disso, não é facultado e não é compatível com a Constituição, e esse precedente eu trago à colação aqui do ministro Joaquim Barbosa,
a ideia do Tribunal de Contas ser um órgão de consulta prévia, análise prévia de validade de contratos, porque assim feriria a divisão de competências e essa é uma prerrogativa do Poder Executivo, a análise dos seus contratos administrativos. Trago aqui também uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 3, que assegura, no âmbito dos processos instaurados no TCU, no Tribunal de Contas, o direito ao contraditório, à ampla defesa, que são normas, garantias constitucionais e que não podem, mesmo neste órgão, que, repito, não é um órgão do Poder Judiciário, que sejam tolhidas daquele cidadão, daquela pessoa, daquele órgão que esteja sendo sindicado pelo poder que é atribuído a este órgão. E um outro precedente fala sobre a revogação de aposentadoria e veja só, é certo que o Poder Executivo ele tem, dentre aquilo que é chamado do seu poder de autotutela, a possibilidade de revogar e anular atos considerados lesivos, nulos, irritos, e aí não há nenhuma discussão a esse respeito. No entanto, essa orientação sumulada pelo Supremo exige que tenha sido antes aprovado pelo Tribunal de Contas, ressalvado, obviamente, a competência revisora do Poder Judiciário, que é o enunciado. O artigo 73 da Constituição estabelece a composição do Tribunal de Contas da União, que ele é integrado por 9 ministros e ele tem jurisdição, exerce o controle em todo o território nacional, haja vista que a função é exercer as contas da União, que tem representação e atuação em todo o território nacional. Os ministros do Tribunal de Contas da União, eles precisam preencher os seguintes requisitos, que estão ali no artigo 73, parágrafo 1º. Esses são os requisitos definidos pela Constituição. Então, a idade, a idoneidade, a reputação ilibada. E aqui vem um ponto, no inciso 3, que é o que talvez chame muita atenção daqueles que acompanham esses órgãos de fiscalização. Qual é a característica, a competência, a habilidade de um ministro do TCU? Ele tem que ter notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro ou de administração pública. Pois bem, historicamente, as nomeações, e elas são nomeações políticas, sim, acabam pairando sobre apadrinhados, pessoas com vinculações políticas partidárias e não necessariamente com pessoas com estas características que a Constituição ali ressalva. E a justificativa para dizer que ainda assim eles preencheriam as condições da Constituição é que basta que a pessoa tenha exercido um mandato parlamentar para que essa pessoa tenha um conhecimento de administração pública. E aí, com isso, já em vários casos em que isso foi questionado, se superou o juízo de conveniência ali da escolha dos ministros. E aí, o critério de indicação, justamente para tentar manter aquele equilíbrio que eu havia mencionado no início do nosso encontro, na ideia de freios e contrapesos, check and balance, da doutrina norte-americana lá da Suprema Corte, o presidente da República ele faz indicações e o próprio tribunal, o Congresso Nacional, é responsável, incumbido de nomear 2/3 dos ministros, certo? Então, agora eu começo a falar sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas. Então, a jurisdição, a função jurisdicional do Tribunal de Contas está disciplinada no artigo 5º, e aí os incisos eu vou dispensar a leitura aqui porque
vocês podem ver e fazer anotações com mais calma no material que eu disponibilizei. Então, ali estão... e chama atenção para os incisos de 1 a 6, porque eles vão estar referidos ali nos procedimentos. Então, há dois tipos de procedimentos que tramitam perante o Tribunal de Contas: o processo de tomada de contas, verificação, e o processo de prestação de contas, que é aquele exercido pelo órgão que deve prestar contas perante aquela corte. Tá? Então, a responsabilidade, então, que eu mencionei ali no artigo 5º do inciso 1 ao 6 está referida aqui no artigo 6º, no processo de tomada de contas. E aqui vem, dentre as funções de decisão, de tomada de decisão por esse órgão, cabe mencionar aqui 3 decisões. Aquela chamada preliminar, referida no parágrafo 1º, então, que ela não avança sobre o mérito da questão, sobre as contas apreciadas. A decisão que é definitiva, e que daí dessa pode ter 3 tipos, quando o tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. E a terminativa, então, é que ordena o trancamento porque elas são consideradas iliquidáveis. Tá? Então, aqui eu faço um esquema sintetizando as contas e a divisão que a gente acabou de ver na legislação. E aqui vem a explicação sobre cada uma delas. Então, as contas regulares, quando da quitação para o responsável, estava tudo ok na apreciação feita por aquele órgão. Regulares com ressalva, e aqui está o caso mais comum, o Tribunal de Contas, na dúvida, quando não tem muita certeza. Ele aprova com ressalvas, e aí é mais ou menos dizendo, olha, aprovei, mas tinha algumas questões ali para corrigir, e isso fica à incumbência do administrador ou do seu sucessor. E aí, as contas irregulares é onde incorreu aqui a presidente Dilma Rousseff, quando o Tribunal de Contas imputou, atribuiu-lhe a condição de contas irregulares, e aí é com fundamento nesse dispositivo que a Corte assim o fez. E as contas iliquidáveis são caso fortuito de força maior e que não estava ao alcance do responsável para que chegasse ao ponto em que chegou e ele não tivesse condições de prestar as contas da forma devida. Então, dentre os poderes, ali no artigo 70, a Corte ela pode praticar o ato de sustação, e as Cortes de Contas têm as chamadas medidas cautelares, que acabam sustando e interrompendo qualquer tipo de providência dentro da esfera do Poder Executivo. É muito comum o uso dessa prerrogativa. E aí ainda as decisões que repercutam em caracterização de um débito por irregulares e se identificado o responsável pela irregularidade, a decisão do Tribunal de Contas ela tem eficácia de título executivo, e esse título executivo ele pode ser cobrado no Poder Judiciário. Então, aqui no artigo 72 ainda chama atenção para mais algumas prerrogativas. E no artigo 75, e aqui eu me refiro à Constituição, está previsto a norma constitucional, o princípio da simetria, permitindo que os tribunais de contas dos estados e os tribunais de contas do município, até onde me consta apenas o município de São Paulo tem um tribunal de contas, eles devem respeitar essa simetria na hora de formação dos seus órgãos. Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham captado aqui essa síntese do conteúdo, e pedirei que vocês se esforçassem, consultassem o material colocado à disposição.